Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa disciplina de processamento agroindustrial. E o que nós vimos na aula passada? Nós ainda estávamos falando ainda sobre os métodos de conservação dos alimentos. Então, nós introduzimos os processamentos por aplicação de calor. Nas aulas anteriores, nós já vimos o branqueamento, pasteurização, dentre outras coisas. E na aula passada, nós vimos sobre a esterilização e nós demos início à desidratação. Mas antes, nós vimos também sobre a evaporação e a destilação. Como nós iniciamos a parte da desidratação, hoje nós vamos finalizar o conteúdo dessa parte de alimentos processados, né, por calor, e vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando sobre a desidratação. Na desidratação existem dois pontos importantes, que são critérios de qualidade de alimentos desidratados. O primeiro é a capacidade de reidratação, gerando produtos semelhantes aos alimentos que os originam. E o segundo são mínimas alterações nas características sensoriais do produto. Isso constitui grande desafio tecnológico, já que os níveis de umidade muito baixos, requeridos para se atingir boa qualidade, dificilmente são obtidos com poucas alterações dos alimentos, a menos que a desidratação seja feita por liofilização. No entanto, a liofilização ainda se configura como um processo de alto custo. Há uma diversidade de equipamentos de secagem que pode operar em batelada ou em processo contínuo que possui condições específicas de processo. Portanto, a escolha do equipamento deve ser baseada na aplicação e nos resultados pelos resultados esperados para o alimento. Aqui nessa figura nós temos secadores de ar quente na primeira coluna e na segunda coluna nós temos secadores de superfície aquecida, que é a mesma coisa que secadores de contato. Nos secadores de ar quente, nós temos secadores de caixas, bandeja, esteira, leito, fluidizado, forno, pneumáticos, rotatórios, em spray dry e secagem solar e ao sol. Aqui na outra coluna que nós temos os secadores de contato, nós temos secadores de tambor, que é o mesmo que secadores de rolo, e secadores de esteira ou câmara de vácuo. Então, esses são todos os tipos de secadores que nós temos para realizar o processo de desidratação. A secagem ao sol, ou natural, como a gente costuma dizer, sem o equipamento de secagem, é uma operação de processamento agrícola que pode ser aplicada em regiões com temperaturas médias de 35 a 40 graus, que em determinadas épocas do ano a gente se enquadra com essas temperaturas que a gente pode fazer secagens.
Já eu particularmente utilizei num projeto secagens de banana verde ao sol, né, que elas sofriam um processo de desidratação, só que elas eram fatiadas, cortadinhas em pequenas rodelas, então se colocava-se em bandejas feitas de folhas de zinco e secadas ao sol. Então, elas eram expostas diretamente ao sol por um determinado período do dia, normalmente entre as 9 até as 4 da tarde, para aproveitar o período de sol mais intenso. Dependendo da umidade relativa que a gente tinha naquele dia, daria para utilizar já naquele dia, mas no geral a gente sempre deixava 2 dias para obter o processo de desidratação bem eficiente da banana verde. Posteriormente, a gente fazia o quê? Triturava ela para fazer uma farinha, onde essa farinha nós misturávamos uma certa quantidade na ração que a gente introduzia para as aves, que era ofertado para aves, onde estava sendo realizado um experimento. Foi positivo o resultado? Foi muito positivo. A farinha de banana tem bastante nutrientes muito eficientes, que são nutritivos para as aves, até para nós, humanos. Já se comercializa farinha de banana, e ela é feita exatamente da banana verde. É que nós estávamos falando da temperatura, com boa taxa de radiação solar, baixa umidade relativa do ar e baixo índice de poluição. É um processo de baixo custo, sendo necessário apenas o uso de bandejas para disposição dos alimentos a serem desidratados e de redes protetoras contra insetos. Nesse caso, como não era para consumo humano, a gente não fazia essa cobertura para proteção de insetos ou algo do tipo. Em geral, alimentos mais perecíveis, como frutas, hortaliças, ervas e carnes, devem apresentar essa proteção. Em casos como os do café e da ração animal, a secagem é feita com os espalhados no estrutura plástica. Menores do que aquelas obtidas em secadores artificiais. Assim, esse método resulta em produtos com menor qualidade e maior variabilidade. Falando em secadores artificiais, eu e alguns colegas, nós fizemos um projeto, eu estava falando da desidratação da banana verde, para obter a farinha da banana verde. Nós fizemos também um secador artificial. Como que ele era feito? Nós fizemos um caixote bem grande, de aproximadamente quase 2 metros de comprimento. Na parte inferior, nós fizemos instalações de lâmpadas incandescentes mesmo, aquelas lâmpadazinhas amarelas, porque elas que esquentam.
e de 100 volts, porque elas esquentariam mais. O caixote era todo de madeira com o fundo aberto, só que protegido. Então tinha uma tampa, eu falo madeira, mas ela na verdade um compensado, que é um material mais leve, mais barato, para baratear o custo de todo o processo. Então, o que nós fizemos? Instalamos as lâmpadas embaixo, aí um pouco acima das lâmpadas nós fizemos a tela, onde nós iríamos colocar as bandejas das folhas de zinco com as bananas e fechava e nós deixávamos lá em torno de, no máximo, 72 horas. A gente tinha já todas as bananas já estavam todas desidratadas e chegaram ao ponto que a gente precisava para triturar, onde houve quase 100% da, da água. Todos os produtos sofrem mudanças durante a secagem, que reduzem a sua qualidade quando comparada com o produto fresco. O objetivo de melhorar as tecnologias de secagem é minimizar essas mudanças e maximizar a eficiência do processo. As principais alterações nos alimentos desidratados são na textura e perdas do sabor e aroma, mas as mudanças na cor e no valor nutricional são também significativas em alguns alimentos. A água que é removida do alimento durante a desidratação não pode ser recolocada da mesma forma quando o alimento é reitratado. A secagem provoca mudanças na estrutura do alimento e, assim, portanto, modifica a capacidade de retenção de água. Então, o grau de reidratação pode ser utilizado como indicativo da qualidade. Os alimentos que são desidratados em condições ótimas sofrem menos danos e reidratam-se mais rapidamente e de uma forma mais completa do que os desidratados em condições não adequadas. Um exemplo simplificado de reidratação é quando nós temos o leite em pó, mais a água, ele vai sofrer o processo de hidratação. Agora nós vamos falar sobre fritura, já que nós estamos falando de processamentos por calor. O processo de fritura é utilizado principalmente para alterar as características sensoriais de um alimento. O efeito conservante é uma consideração secundária que resulta da destruição térmica de micro-organismos e enzimas, além de uma redução da atividade de água na superfície em todo o alimento. A vida útil de alimentos fritos é determinada, acima de tudo, pelo teor de umidade após a fritura. Alimentos que retêm umidade em seu interior, exemplo, roscas de massa frita, peixe e produtos à base de carne de frango, que também podem ser empanados com a farinha de rosca ou farinha de trigo, apresentam uma vida útil relativamente curta, devido à migração de umidade e óleo durante a estocagem.
Em geral, esse tipo de alimento produzido em escala comercial é conservado pelo resfriamento e ou por embalagem com gás para sua distribuição no varejo. Os alimentos que sofrem mais desidratação por meio da fritura, como por exemplo a batata frita, salgadinhos de batata ou salgadinhos de milho, apresentam vida útil de até 12 meses em temperatura ambiente. Neste caso, a qualidade é mantida por condições adequadas de barreira dos materiais de embalagem e pelas condições de estocagem corretas. Aqui nós temos alguns exemplos da aplicação do processo de fritura em alimentos. Os salgados fritos, aquele sonho, o donut, porque são as duas massinhas doces que são fritas, o franguinho empanado, tem algumas especiarias que são fritas de modo geral, e a mais famosinha, que é o que nós vemos aí nos supermercados, embaladinhos, batatas fritas. No processo de fritura, o alimento é submerso em óleo quente, na presença de ar, e assim é exposto à oxidação, interagindo com uma série de agentes: o ar, água, alta temperatura e componentes dos alimentos que estão sendo fritos, que causam degradações em sua estrutura. Quando nós estamos falando em estrutura, nós estamos falando da estrutura molecular do alimento, especialmente quando utilizados por um longo período, gerando compostos responsáveis por odor e sabor desagradáveis, incluindo substâncias que podem causar riscos à saúde do consumidor, tais como irritação do trato gastrointestinal e diarreia, dentre outros problemas que podem ocasionar diretamente aos consumidores. A água proveniente do próprio alimento conduz alterações hidrolíticas. O oxigênio que entra em contato com o óleo, a partir da sua superfície, vai desencadear alterações oxidativas, e a temperatura em que o processo ocorre resulta em alterações térmicas, que se enquadram também nas alterações oxidativas. No processo de fritura contínuo, utilizado pelas indústrias, ocorre a hidrólise, que é responsável pela formação dos ácidos graxos livres. Já no processo de fritura descontínua, é empregada por lanchonetes, restaurantes, pastelarias e no uso caseiro. Dentre outros, ocorrem as reações de oxidação, hidrólise e polimerização. As substâncias advindas destas três reações, que é a oxidação, hidrólise e polimerização, são chamadas de compostos polares totais. À medida em que o óleo alcança o estágio de degradação, as reações de oxidação estão avançadas e há a produção de moléculas complexas e compostos voláteis que liberam aroma desagradável. Neste ponto, a fritura produz fumaça
e, consequentemente, o alimento tem sua vida de prateleira diminuída. O aroma, o sabor e aspectos desagradáveis, o excesso de óleo absorvido e o centro do alimento, às vezes não totalmente cozido. Por isso, recomenda-se o controle frequente da qualidade do óleo por meio da realização de testes, inclusive vários testes rápidos foram desenvolvidos e estão sendo comercializados, trazendo mais agilidade para o controle da reutilização do óleo de fritura. Além dos testes rápidos, recomenda-se a filtração do óleo a cada término de uso. Durante a fritura dos alimentos, especialmente os empanados, porque fica o vestígio daquela farinha e ela continua fritando ali, aqueles resquícios de farinha, que está ocasionando um processo de oxidação. Deve-se fazer aquela retirada desses vestígios que ficaram, e também porque ele vai fazer fumaça e dentre outras coisas. Na casa da gente é uma coisa que não se deve comer, porque você pode ter um desconforto gastrointestinal e também pode ter diarreia, pode ficar com azia, dentre outras coisas. Vai depender de como está a tua flora intestinal. E durante a fritura dos alimentos, especialmente os empanados, podem ser liberados partículas à sua superfície, como eu falei, sendo necessária a retirada desses resíduos visíveis do óleo com o auxílio de utensílio apropriado. E na próxima aula, nós vamos falar, eu não queria já introduzir isso para vocês, porque nós vamos falar de outro tipo de processamento. Nós vimos todos os processamentos que envolvem calor, que necessitam de calor para fazer o processamento do alimento. Foi pasteurização, desidratação, fritura e outros que nós vimos nas aulas anteriores. A partir da próxima aula, nós vamos falar sobre o quê? O processamento por remoção de calor. Antes nós falamos que era o processamento por calor. Agora é a remoção do calor. O que seria a remoção do calor? Um exemplo, o resfriamento. Nós não vamos precisar do calor. É a ausência do calor, que é um processamento por remoção de calor. Como exemplo, o resfriamento, o congelamento e os demais que nós veremos na próxima aula.